Hoje é dia 29 de maio de 2025 e eu tô começando a minha jornada pro meu segundo Work and Travel. Eu quero ir nessa season, mas tá super apertada as datas porque eu não vi nada, não procurei. Tava de luto da minha primeira season, mas agora eu comecei e vou mostrar pra vocês mais ou menos o que eu já tenho. Gente, eu acabei nunca mais aparecendo por aqui. Eu mandei 1000 e-mails e eu só recebi resposta de um, assim, pra fazer entrevista, que é amanhã, que é a Mammoth Mountain. E... ai, tô nervosa, senhor, tô nervosa. Então, eu não sei exatamente como vai ser. Todo mundo falou que é bem rapidinha, tipo 15 minutinhos, e deu, assim, perguntas bem básicas. Eu já ensaiei algumas coisas que eu quero falar, mas mesmo assim estou nervosa, senhor. Não sei o que vai ser, eu não sei o que esperar. Nunca fui independente antes e precisa muito dar certo. Agora é 1º de agosto, 13h15 da tarde, eu recebi minha job offer! Eu fui aceita! Caraca, meu Deus! Gente, que nervoso, porque muita gente na minha volta tinha sido recusada e aí eu fui aceita, meu Deus, obrigada, senhor. E eu fiz uma promessa uns minutinhos antes que eu não ia tomar refri por 1 ano, então agora, ó, cortei. Meu Deus! Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Manu e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que foi o meu processo para conseguir um empregador de forma independente. Como vocês podem ver pelos vídeos anteriores, eu tava nervosa, eu não sabia se eu ia conseguir uma entrevista, mas eu consegui a entrevista, eu fiz ela e eu consegui um emprego. E hoje eu queria contar um pouquinho mais para vocês como que foi a minha segunda entrevista de emprego, como que foi para receber a resposta. Eu tava muito nervosa porque eu achei que não ia dar certo. Algumas pessoas na minha volta, como eu comentei no vídeo, elas já tinham recebido uma negativa, então eu fiquei bem apreensiva, mas deu tudo certo. Eu acho que já saber o que vinha por aí, ter conversado com outras pessoas que fizeram a entrevista me ajudou, e eu gostaria de trazer esse vídeo assim como uma forma de contar essa experiência, mas também de ajudar alguém que precise e que vai passar por essa fase da entrevista. Como eu tinha comentado antes, eu já comecei o processo um pouco tarde, então eu mostro ali no vídeo dia 29 de maio, foi quando eu finalmente fechei o programa e fui procurar os empregadores. No WhatsApp eu encontrei uma lista extensa com vários e mandei cerca de 40 e-mails ao decorrer do mês de junho e eu não recebia resposta nenhuma, gente. Eu mal recebi resposta de não, porque eles já estavam ali com a lista que eles queriam, ou eles não respondem simplesmente. Se eles já estão cheios, eles não te respondem, não importa o que tu mandou. Eu tinha então uma lista, eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui ó, com vários empregadores, muitos mesmo, e eu tinha um e-mail que era básico, que eu tava mandando pra todos eles, que eu consegui nos grupos de Work and Travel, que era com uma menina que falou que foi independente no outro ano e ela mandou o e-mail dela. Aí eu tirei a parte do currículo porque eu não tenho um currículo em inglês e aí eu ficava me enrolando. Quando eu fizer o currículo. Aí eu só tirei a parte do currículo e mandei esse e-mail. Good afternoon. My name is Manuela and I'm a Brazilian student currently seeking an opportunity to participate in my second work and travel program through the J1 visa. I'm applying as a part of the independent work and travel category and have active sponsorship with... I would be happy to learn more about your hiring process and possibility of working with your team. Please feel free to reach out with any questions. Thank you for your time and consideration. Warm regards, Manuela. E aí, gente, eu mandei esse e-mail pra todo mundo. Então eu não botei nome, tipo, boa tarde, porque minha amiga, por exemplo, ela colocou boa tarde, Mammoth Mountain, que é, spoiler, o lugar que eu vou ir. E aí ela copiou e colou e mandou sem querer para um outro lugar. E o outro lugar foi super grosseiro, tipo, se você quer trabalhar com a gente, então pode pelo menos saber o nome da nossa empresa primeiro, tipo assim, saber com quem você tá falando. E aí a gente ficou tipo, nossa, que isso, senhor? Enfim, eles foram bem grosseiros. E aí, pra não ter esse risco, nem botei nome da empresa, eu não lembro se a menina colocou também ou não, mas eu já decidi não colocar e mandei. Lá pro meio do mês de junho, a Mammoth Mountain, que é uma montanha de esqui na Califórnia,
me mandou um e-mail dizendo que eles iam fazer as admissões através do site deles e que era para eu me inscrever a partir do dia 1º de julho. Então, depois disso, claro, você sabe que as coisas elas não são assim sempre muito fáceis comigo, sempre acontece uma coisinha irritante. Chegou um e-mail para mim dizendo que eles gostaram e tal, mas que eu falei no site que eu precisava de sponsor, se eu tinha. Na verdade, eu botei que eu precisava de sponsor porque, na verdade, eu queria que eles soubessem que eu sou uma contratação internacional, mas eu tinha o meu sponsor já da agência que eu contratei. Então, eu falei isso para eles, mandei um e-mail, olha, eu já falei aqui com o meu sponsor, eu tenho, tá tudo certo. E aí, nunca mais me responderam. A menina que mandou no mesmo dia que ela me mandou mensagem, ela disse, olha, eles mandaram o mesmo e-mail e tal. E aí ela respondeu eles e eles já tinham respondido ela, tipo, um dia depois. E já tinham mandado uns 3 dias depois o link do Teams, onde eles iam ter a entrevista de emprego no dia 29 de julho só. O que foi bom, tá? Ter demorado esse tempinho. Porque assim, eles nunca mais me responderam e eu fiquei, gente, tá, perdi, era a minha única chance, a única pessoa que me respondeu. Já estamos na metade de julho nesse ponto e ninguém me responde. E eu viajando, estava em Brasília com minha amiga e eu, meu Deus do céu, não me respondem, não me respondem. E eu recebi um e-mail falando assim, olha, por falta de resposta a gente está encerrando a sua candidatura. E eu olhei assim, por falta de resposta, mas eu mandei e-mail, eu mandei 13 e-mails para eles. E aí eu disse assim, tá, eles não estão recebendo. E aí eu mandei pelo meu Hotmail, que eu tava com o Gmail, que eu achei que ia ser um pouco mais profissional. Eu mandei com o meu Hotmail. E aí ela recebeu e disse, olha, eu não recebi nenhuma mensagem tua, eu não recebi nada. E eu falei assim, ai, desculpa, por favor, tem como voltar para o processo, não sei o quê. Ela falou, tá tudo bem, eu já te coloquei aqui de volta no processo seletivo e que dia tu pode fazer a entrevista? Então, marquei no primeiro dia que ela tinha disponível para mim, que era dia 29 de julho. E aí, dia 29 de julho chegou e ela ainda não tinha me mandado o tal do link do Teams para fazer a entrevista. Que pra menina ela já tinha mandado, semanas atrás. E eu assim, meu Deus, tudo acontecendo, vou ter que mandar outro e-mail enchendo o saco dessa mulher. Mas tudo bem, mandei o e-mail, enchi o saco dela, falei, olha moça, tu não me mandou o link, e agora, o que a gente faz? E aí ela me mandou então, finalmente, esse link, deu tudo certo e eu fui fazer a entrevista. Na minha primeira entrevista, que eu tenho um vídeo aqui falando sobre como ela foi, eu gravei o meu vídeo. Nessa, eu queria olhar no chat GPT algumas respostas, caso eu precisasse. Então, eu não gravei meu vídeo, eu gravei meu áudio. E eu tenho, então, o áudio de 14 minutos e 45 segundos, que foi o que durou a entrevista. Então, a outra tinha durado 30 minutos. Tinha sido bem mais extensa. Primeiro, ela tinha feito as perguntas, ela não tinha aberto a câmera dela. Depois, ela abriu a câmera dela para conversar comigo sobre alguns detalhes, depois que eu já tinha sido aprovada. E nessa, ela desde o início já estava com a câmera, era uma coisa mais despojada, assim, vamos dizer. Ela me perguntou meu nome para eu falar um pouquinho mais sobre mim, o meu dia a dia e o meu trabalho anterior. Eu me embolei toda nessa pergunta, não sabia o que falar sobre mim, então só falei bem sobre o meu trabalho anterior, que é uma coisa que eu adoro fazer. E aí contei sobre como foi no Camelback, como que era o meu trabalho, enfim. E ela fez essas perguntas mais cotidianas, perguntou se eu já estava acostumada com o frio, com as roupas que teria que usar, com a neve, enfim. Perguntou se eu estava acostumada a fazer mais atividades, assim, relacionadas, não só ser cashier, porque eu fui cashier, mas eu também era bartender, eu também fazia waffles, eu também ajudava as pessoas na porta lá de um self-service que tinha no Camelback, enfim, da Amazon, bem legal. Então, eu fazia várias coisas ali e sabia lidar com o dinheiro também, né, que é muito importante. E aí, eu contei pra ela sobre essas experiências e falei um pouquinho também sobre... Falei muito sobre o meu trabalho anterior. Tipo, dando mais detalhes, que foi o que ela pediu. Em específico, ela me perguntou, assim, como que eu lidaria com clientes estressados por conta de ter uma fila muito longa, o que que eu faria num dia com uma fila muito extensa, e como eu lidaria, então, com um problema, com uma adversidade que surgiria, que eu ia ali tentar resolver e não ia conseguir, por fim.
Aí eu expliquei que eu ia tentar resolver e aí depois eu ia chamar os meus managers, os meus supervisores, né? E assim passar a demanda para outra pessoa. Também falei que com a minha faculdade de medicina, isso é uma coisa que vocês podem copiar, que eu achei bem legal essa resposta, eu fico muito dentro da faculdade, muito presa nessa rotina do dia a dia. E que o motivo de eu estar querendo ir trabalhar lá nos Estados Unidos, fazer work and travel, é porque eu queria sair um pouco dessa rotina onde eu só fico presa no meu curso e queria viver mais sobre as coisas que eu gosto, viajar, passear e fazer as coisas que me fazem sentir viva e dar um sentido para minha vida. Eu achei que essa foi boa. E aí foi assim, e aí eu respondi para ela que se tivesse então uma fila muito extensa, como eu lidaria com calma, porque geralmente quando as pessoas estão indo em dias muito cheios, elas já imaginam que vai estar cheio, elas já sabem que vai ter fila, então não adianta ir com pressa, errar, fazer o cliente voltar, ir para a fila de novo, enfim, é melhor fazer com atenção, com calma, eles já sabem que vai ter fila. E eu acho que ela gostou dessas respostas porque ela mandou um e-mail, então 3 dias depois, dia 1º de agosto, falando que eu tinha sido admitida. Yay! No mesmo dia, então, a menina que fez, logo depois de mim, ela tinha sido recusada e ela recebeu o e-mail antes. E um outro menino, alguns dias antes, uns 2 dias, ele também tinha sido recusado, mas daí em outra vaga. Então eu estava bem apreensiva. E aí chegou assim, new job offer, alguma coisa assim, tipo uma nova oferta de emprego para você. E eu pensei, quando eu olhei, eu tava dirigindo, falei, fui reprovada. Eu falei assim pra irmã, fui reprovada. E aí bem na hora parou na sinaleira, eu abri, não, eu consegui, é a job offer desse emprego. Eu achei que eles estavam tipo mandando, porque pro outro menino eles mandaram assim, nós gostamos de você e tal, quem sabe tu se inscreve em outras vagas no nosso site. Que essa não deu, mas talvez outra dê. E aí, encorajando ele, assim, dessa forma. E aí, quando chegou isso, eu pensei, putz, me mandaram isso também. Aí, quando eu abri, não. Era uma job offer, uma offer letter, na verdade. Então, não é a oficial, né, da agência, dizendo que eu tinha conseguido um emprego. E, nossa, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito contente. Eu tinha feito uma promessa. Eu tinha feito uma promessa nem 3 minutos antes, eu acho, dizendo que eu ia ficar um ano inteiro sem tomar refrigerante. Então, até dia 1º de agosto de 2026 não tem refrigerante pra mim. E eu achei que ia ser mais fácil, tá? Da outra vez que eu fiz uma promessa de refrigerante foi no ensino médio. Eu já parei de tomar no mesmo dia e deu tudo certo. Eu fiquei mais de um ano sem tomar. E aí eu achei que dessa vez ia ser assim, facinho, facinho. E eu tô assim, ó, penando pra viver sem esse refri. E olha que eu não tomo muito, é porque o pessoal aqui de casa gosta de uma Coca-Cola. E daí tu olha com aquele gelo, dá uma vontade. Mas foi basicamente isso. E aí faltava só uma parte que era que eu não sabia se eles aceitavam o meu sponsor. Eu fui fazendo na cega, gente. Eu não sabia se eles aceitavam o meu sponsor. Eu fui fazendo, eu pensei assim, se der, o sponsor vai entrar em contato com eles, deve ser fácil. No final, eles já tinham um perfil com o meu sponsor, que é o meu patrocinador, né, do visto lá dos Estados Unidos. E eles já tinham um perfil e deu tudo certo. E agora é tirar o visto, gente. Mas isso é só daqui a pouco, é lá para setembro, outubro. Ano passado eu tirei até em novembro, mas eu acredito que dessa vez venha um pouco antes. E é isso, gente. Ai, que loucura! Eu tô muito contente, eu tô muito feliz de estar indo de novo. Eu mal posso esperar e nos vemos na Califórnia. Na verdade, nos vemos no próximo vídeo, né? Mas nos vemos na Califórnia também. Espero encontrar vocês por aqui no canal. E é isso. Um beijo e... Jesus, eu não consigo acreditar. O que tá acontecendo? Ai, coisa legal. Beijo, gente. Tchau, tchau.